Pessoal do canal Brasil Notícias, 6 de julho de 2019. The Intercept produz prova contra eles próprios. Como assim? Eu não entendi agora. A Operação Lava Jato soltou uma nota com 6 pontinhos nos quais o The Intercept deveria ter observado antes de publicar as matérias e demonstrando assim a fraude e a claro, na verdade, desconhecimento dos fatos. Se inscreve, comenta, compartilha, aperte o sininho das notificações. O claro desconhecimento dos fatos pelo The Intercept. Vamos à matéria. Olha só isso aqui, gente, que interessante. Juiz pode incluir provas, diz Lava Jato em resposta a vazamentos. Vamos aqui. A força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná divulgou na noite desta sexta-feira 5 um comunicado rebatendo as acusações de ter sido favorecida pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando era juiz responsável pelos processos da operação. As acusações foram feitas a partir de novo vazamento de mensagens atribuídas à equipe comandada pelo procurador Deltan Dallagnol, na edição desta sexta-feira da revista Veja, em associação com o site The Intercept. A íntegra do comunicado segue abaixo. A força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, MPF, no Pará, não reconhece o contexto, já estamos na nota, e a veracidade das supostas mensagens atribuídas a seus integrantes e originadas em crime cibernético. O trabalho dos procuradores da República na operação foi analisado e validado por diferentes instâncias do Judiciário. Os supostos diálogos divulgados e as acusações feitas nesta sexta-feira por uma revista contradizem os seguintes fatos públicos. Preste atenção, o que eles publicaram não batem com os reais fatos que estão a público. Qualquer pessoa pode ir lá e conferir isso aqui. Vamos lá. O primeiro: os réus foram absolvidos com relação aos fatos citados pela revista, inexistindo favorecimento à acusação. Opa! Peraí. De acordo com eles, tem parcialidade de Moro para, manter os caras presos. Mas foram soltos. Se foram soltos, então das duas uma. Ou Moro realmente é imparcial, ou Moro está soltando os bandidos. Bom, se Moro estivesse soltando os bandidos, tenho certeza que o The Intercept estaria colocando ele como homem do mundo, como é que chama aquela lá? Homem do ano, estaria notificando o Moro como homem do ano, prêmio Nobel, Pulitzer, raio que o parta, enfim, Vamos aqui. Então, já percebemos que o primeiro erro, Moro não favoreceu ninguém. Não só não favoreceu, como não foram encontrado nada, réus livres. Segundo ponto, o pronunciamento ágil do Ministério Público, principalmente em casos de pessoas presas, é fundamental. É comum, portanto, que os juízes cobrem essa agilidade nos dois casos mencionados. Pela revista, o pedido de agilidade constava nos próprios autos. Então, a revista colocou lá que... colocou lá como se Moro estivesse, intervendo no andamento do processo. Bom, a nossa magistratura, a regra básica diz o seguinte, que o juiz pode sim pedir agilidade. Afinal de contas, os réus que foram inocentados estavam presos nesse período. É a preocupação do juiz em não manter o cara preso se ele foi inocente. Então, há uma possibilidade do cara ser inocente, então vamos agilizar o processo, porque se o cara foi inocente, já solta logo. Ele não fica mais do que o necessário preso. Pronto. Então, é comum essa interatividade, até porque a cobrança da celeridade dos processos é algo que é bem-vinda. O processo anda rápido, se o cara tem que ser condenado, o cara é logo, senão o cara é solto o mais rápido possível. Então, mais um ponto que torna a favor de Sérgio Moro e contra o The Intercept. 3. É lícito para a defesa e a acusação juntarem os documentos aos autos, inclusive respondendo a demandas do juiz que está autorizado em nosso sistema a produzir provas e instruir processo. Está dentro da regra. Não tem nenhum problema. É lícito. Quer dizer,
Para quem não conhece, né, o sistema judiciário, né, para quem não conhece e leu as informações lá do The Intercept, dá a impressão que há um crime. Mas quando você passa a entender o processo, aí você percebe que não, que se faz necessário essa atuação. Então, mais uma vez. 4. É a Procuradoria-Geral da República quem realiza ou coordena tratativas de colaboração premiadas, em que são implicadas pessoas com foro privilegiado, e é o Supremo Tribunal Federal que decide homologá-las ou não, sem que juízes de primeira ou segunda instância tenham ingerência nessas decisões. Opa! Acusaram o Moro de favorecer a delação premiada de nego. Aí, peraí. Opa! Só que tem um detalhe, não compete ao Sérgio Moro a juiz nem de primeira nem de segunda instância. Bom, o Moro era de primeira instância na época. Então estava longe da alçada dele qualquer possibilidade da homologação, ou privilégio, ou beneficiar, ou facilitar a delação premiada. Era de quem a competência? Da PGR, protocolar e encaminhar ela para quem? Para o STF. E aí é que está a questão. Estão com raiva? Então vão no STF para os camaradas seus que estão lá e reclamem dele. Por que eles não vão reclamar com o STF? Porque eles sabem, gente, que na verdade eles aqui estão totalmente fora, né, do contexto. É o STF que eles deveriam cobrar, não Sérgio Moro. O problema é que o STF é tudo amiguinho. Boa parte lá é tudo coleguinha, né? 5. Na Justiça Criminal, as datas de fases de operações são estabelecidas entre os agentes públicos, em especial pelo juiz, que precisa estar disponível na data para decidir pedidos urgentes do Ministério Público e Defesa. Pronto. Né? Outro ponto. Ah, porque o Moro determinou a data fulano de tal. Bom, faz parte do cargo. Está implícita a disponibilidade do juiz em relação a outros casos e até o mesmo caso. 6. A ordem de análise e inclusão de materiais nos processos dependem não só do trabalho do MPF e do Judiciário, mas de uma cadeia que inclui outros órgãos, como Polícia, Receita Federal e segue critérios de interesses públicos. Bom, tá aqui a matéria. 6 pontinhos claros. Nós temos aqui o primeiro erro do The Intercept. Não houve favorecimento porque os réus foram soltos. Segundo erro do The Intercept. As conversas, né, a comunicação do Sérgio Moro está documentada nos autos. Então, o que eles publicaram aqui já estava lá para todo mundo ver, a público, no próprio processo, né? E por aí vai. A quantidade de erros que eles cometeram, mais uma vez eles mostram a total parcialidade deles, o verdadeiro interesse, o verdadeiro objetivo, e demonstram clara e simples, total falta de conhecimento do rito processual, né? E aí tentaram criminar. Gente, tá aqui, não adianta. A gente informa para você. Eles não trazem nenhuma prova, nós trazemos a prova, né? Isso aqui é incontestável. As únicas pessoas que estão contestando isso daqui são aqueles que são ligados com o PT e que, né, devem alguma coisa para o PT, né? Esses sim, esses claramente, né, tem essa dívida com eles, né? Inclusive ministros. Eu acho que foi o Alexandre de Moraes, né, ontem, que falou que essa questão de conversas, né, ela é necessária. Ele até fez uma comparação. Nenhuma família brasileira conseguiria sobreviver se todas as mensagens dos familiares fossem expostas a todo mundo, né? Como quem diz assim, se nesse âmbito, né, as coisas correm, né, de uma forma complicada, imagine no âmbito judiciário, que envolve muito mais situações e que é algo melindroso. Então tudo aquilo que o The Intercept hoje acusa de forma leviana Sérgio Moro, né, é permitido dentro do judiciário. Quer dizer, você vê, gente, só o primeiro tópico dos caras serem absolvidos do caso e o The Intercept não pronunciar isso, publicar a matéria falando dos réus
como se o Moro tivesse mantido eles na cadeia e não libertado eles, mantido eles. Só isso é suficiente para mostrar a total falta de caráter e a inverdade relacionada. Porque se os caras foram soltos, se eles fossem outros, eles tinham consultado, tinham visto que os caras foram... Fala, cara, pelo menos essas mensagens aqui a gente não pode colocar nesse caso não, porque o Moro soltou eles. Quer dizer, eles estão produzindo prova contra eles mesmos, ao acusar Moro de uma coisa que o Moro fez ao inverso. Dizem que Moro foi parcial para condenar. Moro absolveu os caras. E aí, como é que fica? Agora, acredita nessa farsa do The Intercept quem quer. Porque tem uma diferença entre o The Intercept e os processos. Os processos relacionados ao Sérgio Moro são públicos para qualquer cidadão brasileiro consultá-los e ver a veracidade. As matérias do The Intercept, ninguém sabe onde raios está. E a única coisa pública é o site. A prova verdadeira, o fato concreto em si, ninguém sabe, ninguém viu. Canal Brasil Notícias.